visão da igreja do Senhor Jesus para a nossa nação. O tema dessa noite é a visão, passando a visão de Deus para a igreja. Por que vamos falar sobre isso, irmãos? Eu li uma frase que me incomodou, e eu estou abrindo meu coração aqui para vocês. Uma frase de uma pessoa que eu sei que ele já foi evangélico um período, e que já disse em certo momento: olha, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador. Uma pessoa que já foi batizada, não mora aqui mais em nossa cidade, mas na frase estava escrito assim: menos religião e mais educação, menos igrejas e mais escolas, menos pastores e mais professores. Eu não estou aqui fazendo uma apologia que realmente nós não devemos investir em educação, que os professores não devem ter aumentos de salário, não é isso, e que não, escolas não são mais necessárias, não é isso. Eu acho que tem que sim, é importante. Eu vejo que os professores não são valorizados pela importância que eles têm na educação, naquilo que eles fazem, e eu vejo que são os maiores responsáveis também para passar princípios e valores. Talvez depois da família vem os professores, mas uma coisa não exclui a outra, e isso me gerou uma pergunta: qual é a visão que as pessoas estão tendo sobre nós, os cristãos, ou sobre a igreja? Qual é a visão que as pessoas têm sobre nós? O que eles veem em nós, que está gerando cada vez mais essa inquietação, esse desejo de torcer contra, ou de inexistir mais igrejas, que não, se possível, que não houvessem mais igrejas, que não houvessem mais pastores. Isso tem me preocupado, irmãos, porque está aumentando aqui no Brasil. A gente sabe que a perseguição é algo evidente que vai acontecer, mas eu vejo que muitas vezes a culpa disso mesmo somos nós. Nós somos os maiores culpados, porque no ambiente, hoje nós vivemos uma situação que o Brasil ele é bem alcançado pelo Evangelho. Nós temos muitos cristãos. O problema é que nós não temos feito a diferença. O problema é que nós não entendemos também qual é o nosso papel, qual é a nossa missão. E eu entendo então que é necessário que a gente possa relembrar ou focar em qual é a nossa missão. E a minha oração nessa noite é que nada distraia você, que nada tire a atenção daquilo que o Senhor quer falar com você, que o seu coração continue alinhado com o coração de Deus, para que você possa entender a visão de Deus para a nossa igreja, para a sua vida, para a nossa cidade. Amém? O livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 2, o Senhor dá uma direção ao profeta. E note que isso tem a ver também com qual é o nosso desejo nessa noite, é tornar clara qual é a nossa visão, qual é a nossa missão como igreja. Abacuque 2, capítulo 2, versículo 2, o Senhor dá uma orientação ao profeta. Ele disse assim: o Senhor Deus disse: escreva em tábuas a visão que você vai ter, e escreva com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Deus está dando uma direção, uma orientação ao profeta, que a visão que ele estava recebendo do Senhor, ela deveria ser escrita, ela deveria ser anunciada, para que as pessoas pudessem observar, visualizar e entender com muita facilidade. Então o propósito dessa noite é que você tenha a facilidade de entender qual é a nossa visão, qual é a nossa missão, qual é o propósito dessa igreja. Amém, igreja? Bom, nós entendemos que a nossa missão é a mesma missão que o Senhor já deu aos seus discípulos lá em Mateus capítulo 28, 19 a 20. Você conhece o texto diz: portanto, vão a todos os povos do mundo
e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembrem-se disso, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Essa é a missão que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos. Ele não estaria mais com eles pessoalmente. Agora Ele está dando uma orientação para que eles deem continuidade àquilo que Jesus já começou a fazer. Fazer seguidores dele. Fazer com que as pessoas entendam. Fazer com que as pessoas compreendam o propósito da cruz. E nós resumimos então essa visão que Jesus deu aos discípulos, e nós entendemos que também é para nós, numa frase. Nós resumimos na frase: ganhar vidas e cuidar bem delas. Amém? Vamos repetir juntos? Ganhar vidas e cuidar bem delas. Essa frase resume qual é a nossa missão como igreja. Eu não entendo que essa é uma missão exclusiva da primeira igreja batista aqui em São Gabriel do Oeste. Eu entendo que é uma missão a todas as igrejas, ou a igreja do Senhor. Ganhar vidas. Ganhar vidas para quem? Para nós? Não. Ganhar vidas para o Senhor, tornando elas discípulos do Senhor. Fazer com que essas pessoas se tornem seguidoras de Jesus. E cuidar bem para que elas permaneçam nesse caminho, para que elas continuem andando nesse caminho. Então, isso resume a nossa missão. Isso resume qual é o nosso propósito. Mas como que nós vamos cumprir isso, irmãos? De que maneira nós vamos tornar essa visão, essa missão atraente? De que maneira nós vamos conseguir cumprir essa missão? É necessário também uma visão clara. Para que a missão seja cumprida, é necessário também uma visão clara. A visão diz respeito do como fazer, do como realizar, do como nós vamos tornar pessoas discípulas de Jesus, de como nós vamos cuidar bem dessas pessoas. Então nós também entendemos que é necessário uma visão. Deus nos deu a missão, agora é necessário uma visão de como vamos fazer. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas capítulo 4, versículo 18 e o versículo 20, é o texto que nós vamos estar lendo. É a visão que Deus deu a Jesus. Essa visão que Jesus teve nessa terra. O como? Lucas 4, versículo 18 e versículo 19. Então Jesus mais uma vez é o nosso exemplo de como fazer as coisas. O texto diz assim: o Senhor Deus, o Senhor me deu o seu Espírito, o Espírito Santo. Ele me escolheu para levar boas novas aos pobres, e me enviou para anunciar liberdade aos presos, dar vistas aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos, e anunciar que chegou o tempo que o Senhor salvará o seu povo. Essa é a vida. E se você prestar atenção, você percebe que ela é bem prática. Ele está dizendo: olha, eu estou aqui para anunciar boas novas, para anunciar liberdade aos que estão presos, vistas aos que estão cegos, aos que não podem ver, liberdade aos que estão sendo oprimidos, e anunciar que chegou o tempo que o Senhor salvará o seu povo. Essa é a visão clara. Essa é a visão que Jesus recebeu, e essa é a visão que nós também compartilhamos, que nós temos que ter. Nós tivemos uma reunião ontem com os nossos líderes, nós passamos essa palavra a eles, e eles receberam também essa visão. Nós pegamos esse texto e também resumimos numa frase, e vocês lembram que nós falamos que iam repetir aqui para a igreja, tem a cola aí, né? Então eu quero perguntar para os líderes que estiveram reunidos ontem,
Líderes, o que nós estamos fazendo? Agora eu vou perguntar para toda a igreja, irmãos. Igreja, o que nós estamos fazendo? Essa é a nossa visão. Amém? Essa é a nossa visão. Multiplicar vidas saudáveis. Essa é a visão clara de como que nós vamos ganhar vidas e cuidar bem delas. Nós vamos ganhar vidas e cuidar bem delas quando nós multiplicamos vidas saudáveis. É um excesso, é uma prática de continuidade, de reprodução daquilo que nós já estamos vivendo, daquilo que nós já experimentamos. Nós simplesmente vamos fazer com que outros também conheçam, com que outros também experimentem. Irmãos, Jesus estava focado nisso. E se você olhar para a sua vida, para o seu ministério, você vai ver que o foco dele, a visão dele foi exatamente isso: trazer libertação, trazer cura. E Jesus ia caminhando pelas ruas das cidades, ele ia curando pessoas, ele ia expulsando demônios, ele ia levando a palavra de libertação, ele ia tirando as pessoas da escravidão. Que escravidão é essa? É a escravidão que o diabo tem sobre as pessoas. Uma escravidão do pecado. As pessoas estão aprisionadas no pecado, e as pessoas precisam de libertação. E Jesus tinha essa visão de restauração, de cura, de libertação. Jesus estava empenhado em tornar aquelas pessoas saudáveis espiritualmente, porque a lei não estava conseguindo exercer essa função. Ele vem agora e se torna carne, e se derrama em amor por nós, para levar aquelas pessoas aprisionadas, doentes, enfermas, cegas, e voltar a ter saúde espiritual. Esse é o sonho de Deus, irmãos. O pecado tem corrompido a raça humana. Nós estamos nos tornando muito diferentes do propósito original de Deus pelas nossas vidas. Nós estamos tornando muito diferentes. O Senhor nos ensinou o amor, o Senhor nos ensinou o cuidado, o Senhor nos ensinou tantas coisas, e nós estamos fazendo o oposto, porque a nossa natureza, essa escravidão da carne que muitas vezes nós vivemos, nos impede de viver a libertação de Jesus e a saúde que Jesus tem para nós. É por isso que, como igreja, nós temos uma grande responsabilidade de trazer libertação, de trazer cura e de multiplicar vidas saudáveis. Multiplicar vidas saudáveis. Nós não estamos falando de pessoas perfeitas. Nós estamos falando de pessoas que estão buscando Deus para viver um propósito de cura em suas vidas. Irmãos, é um engano nosso achar que nós vamos para a igreja e todo mundo é santo, todo mundo é perfeito, que ninguém tem pecado, que para anjo só falta asa. Tem uns que pensam assim, e aí chega na igreja, já começa se decepcionando, porque vê um que estava no bar, que vê outro que saiu do motel, que vê outro que... Por que, irmãos, que tem pecadores aqui? Porque aqui é o lugar nosso. Aqui é o lugar de quem está vivendo no pecado, mas que não está contente com isso, que não está feliz com isso. Então nós estamos aqui para viver um processo de cura da nossa alma. Por eu não estar contente, porque eu não quero viver desse jeito, na prática do pecado, agora eu estou buscando Deus para que Ele ande comigo e para me dar vitória sobre essas áreas. Amém? Agora, nesse processo tem recaídas, nesse processo tem algumas pessoas que dão um passo para frente e outro para trás. Agora, o importante, meu querido, é você não abandonar a sua fé. O importante é você não desistir dessa caminhada de santidade. E não é seu papel e não é meu ficar julgando, criticando, acusando, desviando. Eu não vou mais na igreja porque lá só tem pecador. Você vai para onde então?
Muitas vezes nós criamos alguns critérios, que colocamos peso em coisas que Deus não deu, Deus não colocou. Eu já vi pessoas dizendo: ah, pastor, eu preciso, só quando eu não pecar mais que eu vou me batizar. Já foi. Não vai batizar, meu filho, porque o pecado é algo da natureza humana. Nós não temos, é uma coisa que todos nós fazemos, mas nós ainda temos dificuldade de lidar com isso. Nós estamos aqui, irmãos, num propósito em que nós queremos viver essa transformação dia a dia, amém? Todos nós queremos estar nesse propósito, todos nós queremos andar com Cristo, todos nós queremos viver santidade. Mas tem áreas que talvez você vai ter dificuldade, tem áreas que você vai ter recaída, tem áreas que vai ser mais difícil. Não desista, não desista, porque vencedor é aquele que não desistiu no meio das dificuldades. Derrotado é aquele que desistiu. É aquele que desistiu. Agora, pastor, como que uma igreja de doentes vai cuidar doentes? Eu quero desmistificar isso também para você. Pensa comigo. Uma pessoa que está com uma simples dor de cabeça, ela pode prestar socorro para alguém que foi atropelado? Pode ou não pode? Uma pessoa que tem um problema de visão ali, ela está com miopia, ela pode prestar socorro a alguém que está infartando? Pode. Fiquei sabendo que no acidente que houve daquele rapaz lá, teve alguém que correu e fez um torniquete, porque ele perdeu a perna, e se não tivesse feito isso, ele teria morrido por causa da quantidade de sangue que ele teria perdido. Uma simples, eu não sei, eu já aprendi sobre torniquete em vários lugares, né? Acho que a gente só não ensina isso na igreja, mas também pode ter uma aula para isso, né? No treinamento, primeiros socorros, porque salva vidas. Uma simples atitude pode salvar uma vida. Então nós somos essas pessoas que estão num processo de cura, mas que ao mesmo tempo em que nós estamos sendo curados pelo Senhor, tratados pelo Senhor, nós podemos ajudar outros a sair e a continuar nesse processo. Pessoas que talvez estão em situações piores que nós, por áreas que a gente já passou, por situações que a gente já enfrentou e já está em vitória, ou está nesse processo. Então, irmãos, nós podemos sim ser bênção na vida dos outros, mesmo estando nesse processo de cura, de santificação. Não tem como esperar todo mundo ser perfeito para depois fazer a obra de Deus. É enquanto vamos caminhando com Deus, enquanto vamos indo, vamos fazendo discípulos. Nós somos discípulos e vamos fazendo discípulos. O que não pode é a igreja se conformar com o pecado. O que não pode é você conviver com o pecado e aquilo não te incomodar, aquilo fazer parte da sua vida, como o arroz e o feijão faz parte. Não, o pecado ele tem que te incomodar. Se você tem a presença do Espírito Santo, meu querido, você não vê mais essa atitude de escravidão, de pecado como era antes. Hoje eu falei exatamente isso na classe Nova Vida. Aquele que se converteu em Jesus, ele consegue distinguir 3 fases, bem claro. Primeira, antes de conhecer a Jesus, como era? As características, o vazio que tinha no coração, os erros que cometia por ignorância, por não saber, por não conhecer a palavra. A segunda fase é quando se converteu. Como foi? Aonde foi? O que o Espírito Santo falou com você? Como foi aquele momento, né? O que Deus ministrou no seu coração? Isso é claro, isso tem que ser claro na mente de quem um dia entregou sua vida para Jesus. Mas também tem o terceiro momento, o pós-conversão. O que mudou depois que você se converteu? O que está sendo diferente? Se a sua vida aqui, depois de convertido, é a mesma daqui, antes de se converter, é porque não houve isso aqui. Não houve conversão. A conversão significa que Jesus entrou na sua vida, agora ela não é mais a mesma, porque você tem um Deus que habita em você e que te capacita a vencer as lutas, as dificuldades, as tentações e os pecados que estão sobre a sua vida. É a presença do Espírito Santo em nós.
Amém? Quantos tem o Espírito Santo aqui? Aplauda o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus. É isso aí. Bom, a nossa visão, ela tem duas partes que eu preciso falar mais um pouquinho. Multiplicar vidas saudáveis, eu queria falar, dividi-la em duas partes. Vou falar primeiro de vidas saudáveis, depois vou falar sobre multiplicação. E eu entendo que para que a gente possa gerar vidas saudáveis, é necessário o cuidado. É necessário o cuidado. Sem cuidado, nós não conseguiremos gerar vidas saudáveis. Assim como uma criança, logo quando nasce, ela necessita de cuidado, ela necessita de atenção, ela necessita desse apoio, desse suporte. Nós também necessitamos ser cuidados. E eu digo mais, todos nós necessitamos de cuidado. Todos nós. Não importa se você é convertido há muito tempo, se você já é líder, se você é supervisor, se você é pastor, todos nós necessitamos de cuidado. É claro que esse cuidado, ele é negociável, ele tem seus níveis e pode ser diferente. Cuidar de uma criança, de um bebê recém-nascido, é um cuidado diferente de uma criança de 9 anos, como também é diferente de uma criança de 15 anos, de um adolescente. Então o cuidado, ele também tem seus níveis. Mas o importante é que você entenda que todos nós precisamos, necessitamos ser cuidados. Mas também todos nós podemos cuidar. Amém? Fala assim: eu posso ser cuidado, mas também eu posso cuidar. Todos nós podemos cuidar. Veja bem, eu tenho 38 anos de idade. Eu já sou adulto. Já tenho mais de 25 anos de batismo. Mas eu tenho várias pessoas na minha vida que cuidam de mim. Começando na minha casa, a empregada que limpa a minha casa. Ela está cuidando do meu bem-estar. A minha esposa que faz o alimento. Ela está cuidando para que eu cresça, né? O médico, ele está cuidando da minha saúde. Eu fiz um check-up esses dias, olha, eu estou 100%, irmãos, que eu acho que o homem tem que cuidar da saúde. Eu quis dar o exemplo, fiz até de coração, caminhei um dia inteiro com aquele negócio lá do lado, para ver batimento, se tinha, o coração estava com piripaque. Não tem nada não, pode saber que eu vou viver muitos anos ainda, pelo menos de coração não tem nada. Tem que cuidar da saúde. O médico me ajuda a cuidar. Eu sou cuidado, irmãos, quando eu participo de seminários. Eu sou cuidado pelo meu discipulador, pastor Mauro Clementino. Eu sou cuidado quando eu participo de conferências, onde eu reciclo aquilo que Deus já tem me dado. Então, várias pessoas e vários ministérios cuidam de mim. Eu necessito disso. Porque eu sou humano. Porque nem sempre a gente está tão para cima assim. E tem momentos que você não tem o que dar, você quer receber. Tem momentos que você está precisando de uma palavra de consolo. Tem momentos que você está precisando de uma palavra de ânimo, de motivação, porque você não está motivado. Agora, na figura de pastor, pesa um pouco. Por quê? Porque a gente sempre tem gente procurando, falou: pastor, eu estou precisando de uma oração, estou precisando disso. E aí a gente tem que sempre ter algo para falar. Mas, peraí, se eu não cuidar de mim também, ou se eu não tiver quem cuide de mim, como que eu vou fazer isso? Como que o líder vai fazer isso? Como que o membro da igreja vai fazer isso no processo de cuidar de outros? Nós precisamos de cuidado. Nós precisamos ser acompanhados. Todas as pessoas precisam. Mas, pessoalmente, como eu posso desenvolver esse cuidado?
Cuidado ele tem a ver com estar próximo. Cuidado ele tem a ver com estar junto, com investir tempo. Você parar para ouvir e saber ouvir. Isso é cuidado, queridos. Você prestar atenção nas pessoas, dar suporte a elas, ser solidário, orar, investir tempo de oração, chorar junto, rir junto. É você aceitar a pessoa pelo que ela é, não por algum benefício que ela pode proporcionar a você. É amar a vida dela, é compreender a pessoa, é respeitar. Irmãos, isso tudo são formas que nós podemos cuidar, são maneiras em que nós podemos cuidar, ok? Mas também, como igreja, falando agora de instituição, nós também temos ferramentas que vão ajudar você a ser cuidado e a cuidar de pessoas com quem você também tem caminhado junto. É por isso que nós temos, e nós ensinamos sobre o discipulado 1 a 1, sobre o aconselhamento pastoral. É por isso que nós temos cultos como esse, onde você recebe uma palavra que o Espírito Santo vai ministrando a sua vida. Nós temos a área livre nos sábados para os jovens também, uma palavra poderosa. Nós temos o Tadel nas terças-feiras, onde nós trabalhamos muito o foco da liderança da igreja, como nós vamos cuidar da nossa geração, multiplicar vidas saudáveis. Nós temos o cuidado nas células, e as células é um momento, é um ambiente onde as pessoas vão ser cuidadas, vão caminhar junto, vão criar vínculos, muito mais do que num culto. Se você olhar à sua volta, talvez você não conheça boa parte das pessoas que estão próximas a você, mas na sua célula, aquelas 5, 10 pessoas, 15 pessoas, você conhece o nome, você sabe onde ela mora, você sabe as dificuldades, porque gerou intimidade. O cuidado é mais próximo. Como igreja, irmãos, nós temos um trilho de treinamento para capacitar você, como pai, como mãe, como filho, como servo de Deus, discípulo do Senhor. Trilho de treinamento, irmãos, nós somos uma igreja tão abençoada nisso. Tem tantas coisas tão preciosas que estão sendo ensinadas, e muitas vezes nós perdemos porque não participamos. A supervisão, líderes, supervisores abençoados que estão cuidando dos líderes de célula. Nós temos encontros da visão, como tivemos ontem, conferências, seminário Veredas, próxima semana, seminário de libertação, Passos da Liberdade, e ministrações individuais. Enfim, nós temos uma série de ferramentas para auxiliar no cuidado, falando como instituição, como igreja. Aproveite isso. Esses dias eu fui pregar numa igreja, e eu ministrei uma palavra que eu já ministrei aqui em outras vezes, pelo menos uma vez eu ministrei ela na igreja, e era uma palavra sobre libertação, e Deus falou tão profundamente naquela noite, irmãos, e no final eu fiz um apelo, e um senhorzinho de 75 anos, cabecinha branca, veio chorando até a frente. Ele nasceu numa igreja batista, ele se casou na igreja batista, ele ficou viúvo na igreja batista, e ele está na igreja batista até hoje, uma vida inteira no serviço, no caminho de Deus. Mas ele falou uma palavra, irmãos, que me chamou a atenção. Ele falou assim: porque nunca ninguém me ensinou o que eu aprendi hoje, porque nunca ninguém compartilhou essa verdade que eu estou ouvindo agora, porque eu sempre vivi na ignorância disso. Meus irmãos, você está numa igreja onde tem ministrado muitas palavras que em muitos lugares não acontecem, por falta de conhecimento. Nós temos, graças a Deus por isso, Deus tem nos dado esse interesse, esse foco de libertação, de restauração, de cura da alma. E aqui você vai ser tratado, você vai ser cuidado, e você vai ser curado em nome de Jesus.
porque as mentiras que o inimigo levantou sobre você, elas vão ser quebradas para a honra e glória do Senhor. Amém, irmãos? Então você está recebendo um alimento sólido, pastos verdejantes. Eu queria que você entendesse isso. Aproveite e valorize o que Deus tem ministrado na sua vida. Usufrua disso. Eu vejo muitas pessoas passando por grandes dificuldades, mas é aquela palavra que a gente fala, as pessoas estão passando fome na casa do pão. Está com crise no casamento? Nós temos como te ajudar. Você está com problema financeiro? Nós temos como ministrar a sua vida nessa área. Você está com problemas espirituais, você está vendo o espírito maligno, você está sendo atormentado, querido, você está no lugar certo, mas busque ajuda, permita ser cuidado, abra o seu coração. Nós estamos vivendo num mundo, irmãos, em que o inimigo não tem medido esforços, e até em crianças o diabo está atuando. Crianças que ouvem demônios falando com elas, crianças que vêm, que têm coleguinhas, amiguinhos imaginários, mas que são entidades demoníacas, pessoas que são assombradas, não dormem sozinho de jeito nenhum, medo escuro. Aí você vai assistindo filme de terror, vai vendo, é uma porta escancarada para o inimigo entrar na sua casa, para tocar nos seus filhos. Então você está num lugar em que você pode ser ministrado, porque essa é a visão que Deus deu para nós. Irmãos, eu não estou aqui para dizer que nós somos melhor do que, não é esse o intuito. Eu estou dizendo que nós podemos te ajudar, se você quiser, se você está disposto a pagar o preço para alcançar a vitória, a dar os passos que são necessários para que haja libertação na sua vida. Todas essas ferramentas têm o intuito de promover saúde na vida, nas mais diversas áreas das pessoas. E é através do cuidado que vamos conseguir levar as pessoas a experimentar a cura. Através do cuidado que elas vão ser curadas das suas almas feridas, dos seus traumas, e desfrutarem de uma vida saudável espiritualmente. Amém? E em segundo lugar e último, eu falei sobre vidas saudáveis, mas também quero falar sobre multiplicação, né? Multiplicando vidas saudáveis. Comecei com o final, vou para o começo. A multiplicação é consequência do equilíbrio entre a essência e a estratégia. E essa lição nós precisamos aprender como igreja. Eu quero falar primeiro sobre essência. O que é a essência? A essência, queridos, é o propósito, é o foco, é o principal. A essência é o nosso amor pelo próximo. A essência é a nossa capacidade de ter compaixão, de amarmos as pessoas. Uma igreja sem essência não é igreja. Não é igreja. Uma igreja que não ama pessoas, uma igreja que não se aproxima de pessoas, uma igreja que não gosta de pessoas, não é igreja. É um clube, é alguma coisa, menos igreja. Igreja é a comunhão, é o ajuntamento daqueles que aceitaram a Cristo. É por isso que você não é igreja sozinho. Você é um membro da igreja. A igreja, ela é composta por vários membros. Ok? A igreja é composta por vários membros. Não tem como você ser igreja sozinho. Você é um membro dessa igreja. Mas a igreja, ela se completa no ajuntamento. É necessário esse ajuntamento. É necessário estarmos juntos, mas com essência, com amor. Com amor. Porque, irmãos, se não tiver essência, nós não temos nada. Todo pai deve corrigir o filho? Sim ou não? Tem que corrigir. Tem que corrigir, a Bíblia nos ensina a corrigir. Agora, quando um pai corrige o seu filho,
com ira, ele está corrigindo? Ele está ensinando? Não. Porque quando você corrige com ira, o sentimento em evidência não é mais o amor, é a ira. Em vez de você corrigir, em vez de você ensinar, você está desensinando. Quando você bate no seu filho, quando você corrige seu filho com ira, em vez de ele aprender a lição e falar assim: eu não vou mais desobedecer meu pai, o sentimento dele é o inverso. Ai, que raiva desse homem, agora que ele vai ver, agora que eu vou aprontar. Por quê? Porque não é em amor. É por isso que talvez não tem muito sucesso os seus ataques de ira, de chilique com o filho, e bate, espanca. Irmão, se é desse jeito na sua casa, toma cuidado, porque você está ensinando um monte de coisa para o seu filho, menos educação. Você está ensinando ele como ser uma criança rebelde, como gerar ansiedade no coração dele. Você está gerando crises e mais sentimentos negativos, que ele vai ter que tratar isso depois. Todo ensinamento tem que ser em amor, e tudo que nós fazemos tem que ser em amor. O amor é a essência. A palavra de Deus diz isso lá em 1 Coríntios 13, versículo 1 a 3. Olha só que interessante a orientação que Deus nos dá. Ele diz assim: olha, eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu. Eu não sei quantas línguas são faladas na terra hoje, não sei quantos, mas dialetos tem muitas. Concorda que tem muitas? Agora imagina uma pessoa que fala todas as línguas. Ele é um poliglota, glota mesmo, né? Fala todas as línguas, não tem nada que aperte ele, não só da terra, como do céu. É o cara. Essa é uma pessoa fora do comum. Agora o texto está dizendo: olha, ele pode falar todas as línguas da terra, todas as línguas do céu, mas se não tiver amor, as minhas palavras seriam como um som de um gongo ou como um barulho de um sino. Vamos pensar que hoje o pastor Alessandro não ia pregar aqui. Hoje nós íamos tocar um sino. Plim, plim. Bom, agora com oração silenciosa, os irmãos podem ir para suas casas. Que diferença faz isso na sua vida? O que o texto está dizendo, que não basta ter um conhecimento, não basta fazer muita coisa, se não houver amor, aquilo não significa nada, não muda nada. Amém? E ele continua dizendo assim: poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé, que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho, até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se não tivesse amor, isso não me adiantaria de nada. Você pode morrer por uma causa, você pode entregar sua vida por um propósito, mas se não for por amor, o texto está dizendo que é perda de tempo. É perda de tempo. A pergunta que eu faço é: por que você faz o que você faz? Por que você vem à igreja? Por que você continua casado? Por que você não está mais casado? Por que você não casou ainda? Ou por que você quer casar tanto, né? Por que você faz o que faz? O que motiva você? Por que você se aproxima das pessoas com quem você tem intimidade? Qual é o motivo? O que impulsiona? Qual é a essência disso?
se ela não for por amor, a motivação está errada e não vai ter resultado bons para você. Então o amor é a base para qualquer coisa que formos fazer. Sem ele não funciona. O amor é uma asa para o voo acontecer. A segunda asa são as estratégias e as ferramentas. A estratégia é a forma como vamos desenvolver esse amor, a essência, com o objetivo de multiplicar o máximo de vidas. A maior estratégia que nós temos, irmãos, como igreja, partindo do amor, é o trabalho com células. Nós somos uma igreja em células. O nosso foco é fazer com que o nosso desejo e a nossa recomendação é que você participe de uma célula, que você seja membro de uma célula, onde você vai conseguir ser cuidado, onde você vai ser orientado a dar os passos necessários para uma caminhada com Deus. Só que também a célula como ferramenta, se não tiver o amor, ela por si só não vai cumprir o seu papel, a sua missão. A multiplicação, irmãos, é consequência do amor e da estratégia. Nós queremos que cada líder entenda isso. Eu sei que talvez você tenha orado por pessoas com quem você tem compartilhado Jesus. Eu sei que você tem se doado em fazer a obra do Senhor, que você tem convidado pessoas, você tem aconselhado pessoas, mas veja bem, é necessário o amor, a compaixão, mas é necessário também você envolver essa pessoa num ambiente em que ela possa ser conduzida a conhecer a Jesus, a caminhar com Jesus. O amor por si só, muitas vezes leva a gente a ficar sem direção. A estratégia por si só, ela não vai cumprir a missão. Nós precisamos da estratégia, mas também precisamos do amor. Amém, irmãos? Nós estamos vivendo um mundo em que o amor tem esfriado, inclusive dentro da igreja. Nós cremos, irmãos, que como igreja nós podemos mudar o que o mundo tem vivido. Nós podemos mudar a qualidade de vida das pessoas. É através do amor derramado por Jesus em nós, e que agora nós podemos derramar na vida de outras pessoas, é que as pessoas entenderão que em Jesus a vida é diferente, que em Jesus a vida vale a pena. Pessoas estão se matando hoje, se suicidando, porque não entenderam o que é uma vida em Jesus, porque não experimentaram desse amor. Talvez até passaram pela igreja, até participaram pela asa do ministério, da estratégia, talvez até recebeu o amor da igreja, mas se não houve um equilíbrio, não multiplicou, e a vida não foi saudável. Continuou a doença, continuou o poderio de Satanás, e houve a derrota. A palavra de hoje é bem simples, irmãos, e o meu desejo é que você possa, em primeiro lugar, entender isso, mas em segundo lugar, é se comprometer com isso. O Senhor Jesus, Ele te chama para um relacionamento com Ele, um relacionamento onde Ele tem você, porque Ele não quer que você tenha Ele, Ele quer ter você. Eu tenho Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Muito bem, a pergunta correta é: será que Jesus tem você? Será que Ele pode contar com você? Será que você é um discípulo dEle? Será que você está comprometido com a multiplicação de vidas saudáveis? Eu quero encerrar
orando com a igreja, mas também fazendo um apelo